Olá pessoal, bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje, vamos continuar nossa jornada épica pelo livro de Êxodo, focando em um dos momentos mais cruciais da história da fé, a aliança no Monte Sinai e a construção do tabernáculo. Se você perdeu a primeira parte sobre a libertação do Egito, confira o link na descrição. Agora, prepare-se, porque o que acontece a seguir define uma nação inteira. Depois de 3 meses viajando pelo deserto, o povo de Israel chega ao pé de uma montanha imponente, o Monte Sinai. A atmosfera é de suspense e reverência. Deus convoca Moisés e promete fazer de Israel o seu tesouro especial, um reino de sacerdotes e uma nação santa, se eles obedecerem à sua voz e guardarem a sua aliança. O povo, unido, responde: tudo o que o Senhor falou, nós faremos. A cena que se segue é de tirar o fôlego. No terceiro dia, a montanha treme, trovões ribombam, relâmpagos cortam o céu, e uma nuvem espessa cobre o cume. O som de uma trombeta ecoa, cada vez mais alto, e o Monte Sinai está coberto de fumaça, porque o Senhor desceu sobre ele em fogo. É nesse cenário de poder avassalador que Deus proclama os 10 mandamentos. Essas 10 leis não são apenas regras, são os pilares de um novo relacionamento. Elas estabelecem os princípios fundamentais da adoração a Deus e da convivência em sociedade. Não terás outros deuses diante de mim. Honra teu pai e tua mãe. Não matarás. Não roubarás. São diretrizes eternas que formam a base moral para milhões de pessoas até hoje. Deus está, essencialmente, ensinando seu povo como viver em liberdade, não apenas longe do Egito, mas livres do caos do pecado. Mas a lei não para por aí. Nos capítulos seguintes, conhecidos como o ciclo da aliança, Deus detalha a Moisés um conjunto completo de leis civis e religiosas. Essas leis cobrem tudo, desde questões de justiça social, como o tratamento de servos estrangeiros, até a restituição por danos, a celebração de festas anuais e a administração da justiça. Era um manual completo para construir uma sociedade justa e funcional, centrada em Deus, no meio do deserto. Para selar essa aliança, Moisés constrói um altar, sacrifica ofertas e borrifa o sangue sobre o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que o Senhor fez convosco. É um momento solene e poderoso. Moisés, junto com Arão, Nadab, Abiú e 70 anciãos, sobe parte da montanha, e eles têm uma visão da glória de Deus. Eles veem o Deus de Israel, e sob seus pés, algo como um pavimento de safira, claro como o próprio céu. E eles comeram e beberam na presença de Deus, uma comunhão sem precedentes. Deus então chama Moisés para subir ainda mais alto na montanha, para receber as tábuas de pedra com a lei escrita pelo próprio dedo de Deus. Moisés fica lá por 40 dias e 40 noites. E é durante esse tempo que ele recebe as instruções mais detalhadas que podemos imaginar. Deus revela a Moisés o projeto de uma estrutura sagrada, um santuário portátil chamado tabernáculo. Este não seria apenas um lugar de adoração, mas a própria morada de Deus no meio do seu povo. E me farão um santuário, e habitarei no meio deles. Cada detalhe é divinamente projetado. A arca da aliança, uma caixa de madeira de acácia coberta de ouro puro, guardaria as tábuas da lei. Sobre ela, o propiciatório, com 2 querubins de ouro, seria o lugar onde Deus se encontraria com Moisés. Havia também a mesa para os pães da proposição, o candelabro de ouro puro, o monurá, para iluminar o lugar santo, e o altar de incenso. Do lado de fora, no pátio,
ficaria o altar de bronze para os sacrifícios e a bacia de bronze para a purificação dos sacerdotes. Deus também especifica as vestes sagradas para Arão, ou sumo sacerdote, e seus filhos, incluindo o peitoral com 12 pedras preciosas, cada uma representando uma tribo de Israel. Tudo tinha um propósito, um simbolismo profundo, apontando para a santidade de Deus e a necessidade de mediação e redenção. Mas enquanto Moisés está no topo da montanha, recebendo essas instruções celestiais, lá embaixo, a impaciência e a incredulidade tomam conta do povo. Moisés está demorando demais. Eles murmuram. Eles vão até Arão e exigem: faça-nos deuses que vão à nossa frente. Num ato de fraqueza terrível, Arão cede. Ele recolhe os brincos de ouro do povo, derrete-os e molda um bezerro de ouro. A mesma nação que prometeu obedecer a Deus, agora dança e festeja diante de um ídolo, dizendo: este é o seu Deus, ó Israel, que o tirou do Egito. Eles quebram a aliança de forma espetacular e trágica. Deus vê a rebelião e sua ira se acende. Ele diz a Moisés que vai destruir o povo e fazer de Moisés uma nova, grande nação. Mas aqui vemos o coração de Moisés como um verdadeiro líder e intercessor. Ele clama a Deus, lembrando-o de suas promessas a Abraão, Isaque e Jacó. Ele apela à reputação de Deus entre as nações. E Deus, em sua misericórdia, cede. Moisés desce da montanha com as 2 tábuas da lei nas mãos. Ao ver o bezerro e as danças, sua própria ira se acende. Num ato simbólico poderoso, ele atira as tábuas ao chão, quebrando-as. A aliança quebrada pelo povo agora era fisicamente representada pelas tábuas quebradas. Ele queima o bezerro, moe-o até virar pó, espalha na água e faz os israelitas beberem. A punição é severa, mas a aliança precisa ser restaurada. Moisés intercede novamente pelo povo oferecendo-se para ter seu próprio nome riscado do livro de Deus, se o Senhor não os perdoasse. É uma demonstração incrível de amor sacrificial. Deus perdoa, mas as consequências do pecado permanecem. Ele promete que seu anjo irá à frente deles, mas sua presença gloriosa não iria mais no meio de um povo tão rebelde, para não os consumir. O povo lamenta profundamente. Em resposta ao arrependimento deles e à persistente intercessão de Moisés, Deus mais uma vez mostra sua graça. Moisés pede para ver a glória de Deus, e Deus concorda em fazer toda a sua bondade passar diante dele. Mas protege Moisés numa fenda da rocha, pois nenhum homem poderia ver sua face e viver. É um dos momentos mais íntimos e inspiradores de toda a Bíblia. Deus então instrui Moisés a talhar 2 novas tábuas de pedra, como as primeiras, e a subir novamente ao Sinai. Lá, Deus renova a aliança com Israel, reescrevendo os 10 mandamentos. Quando Moisés desce, seu rosto está brilhando com um brilho tão intenso da glória de Deus, que ele precisa cobri-lo com um manvio. Agora, com a aliança restaurada, o foco volta para a construção do tabernáculo. Moisés reúne o povo e transmite as instruções de Deus. E o que acontece a seguir é maravilhoso. O povo, com o coração movido por um espírito de generosidade, traz ofertas voluntárias em abundância: ouro, prata, bronze, tecidos finos, peles, madeira, especiarias. Eles trazem tanto que Moisés precisa pedir para pararem. Homens e mulheres habilidosos, cheios do Espírito de Deus, como Bezalel e Aholiabe, lideram o trabalho. Eles e suas equipes constroem cada peça exatamente como Deus ordenou. Cada detalhe é seguido à risca. Os capítulos finais de Êxodo descrevem meticulosamente a execução do projeto divino. Finalmente, no primeiro dia do primeiro mês, quase um ano depois de saírem do Egito, o tabernáculo é erguido. Moisés monta tudo, coloca
cada objeto em seu lugar, consagra os sacerdotes e completa a obra. E então, o clímax, a nuvem da presença de Deus, que o os guiava, cobre a tenda da congregação, e a glória do Senhor enche o tabernáculo. A presença de Deus era tão poderosa que nem mesmo Moisés conseguia entrar. A promessa de Deus se cumpriu. Ele estava habitando no meio do seu povo. A nuvem de dia e o fogo de noite sobre o tabernáculo seriam o sinal visível de sua presença constante, guiando-os em todas as suas jornadas. Êxodo termina não com a chegada à terra prometida, mas com a presença de Deus firmemente estabelecida no centro da vida de Israel. É uma história poderosa de libertação, lei, falha humana, intercessão, perdão e, acima de tudo, da fidelidade de um Deus que deseja ardentemente habitar com seu povo. Obrigado por me acompanhar nesta incrível viagem pelo livro de Êxodo. A história de Israel no deserto continua, e há muitas outras lições a aprender. Se você gostou deste vídeo e quer ver mais conteúdo como este, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nada. Deixe seus pensamentos nos comentários abaixo. Até a próxima!